Eu queria começar, Anderson, te perguntando em relação ao critério de escolha que foi utilizado para essa reformulação do elenco do Fortaleza para essa temporada 2021. Que você chegou no ano passado, já pegou um elenco formado, já pegou o elenco vindo de 2 anos, com uma certa ideia fixa de jogo, e você tem agora esse tempo que é curto para tentar modificar esse tipo de situação. Então, qual foi esse critério que você, o Marcelo Paes, a diretoria do clube, chegaram em consenso e disseram, não, o time para 2021 tem que ter essas características, tem que jogar dessa maneira, eu preciso dessas peças. Como é que chegou esse critério de escolha? Eu acho assim que, de uma maneira muito clara para todos, assim, houve um entendimento que era uma oportunidade de poder fazer uma mudança diante de um elenco assim, extremamente vencedor, né? Que mudou o patamar do Fortaleza, mas que também a gente percebia que alguns já tinham talvez outros interesses, outros objetivos. Então a gente começou É claro que a gente estava num processo final de competição, né, da Série A. A gente não queria fazer movimentos antes de uma definição. Então a gente teve muitas conversas no sentido de poder buscar um novo caminho, né? Então, alguns critérios foram colocados diante daquilo que eu penso sobre futebol, diante daquilo que a gente percebia também, né, que era o interesse do clube, quais eram as pretensões do clube, aquilo que o clube imaginava que poderia ser um caminho interessante para frente. Então a gente trouxe, né, e está sempre pensando em jogadores com características um pouco diferentes, qualificar cada dia mais a equipe em termos técnicos. Então foram alguns dos critérios que a gente foi observando e buscando no mercado, sempre, né, observando também a questão de grandes oportunidades, né, dentro de um orçamento que foi passado, né, pelo presidente, né, daquilo que até onde a gente pode ir, para que o clube não tenha futuramente problemas, né, na saúde financeira, que eu acho que é fundamental, né? É importante você fazer bons investimentos, qualificar muito a equipe, mas com os pés no chão, porque a gente sabe, né, que toda contratação, todo jogador que chega, a gente não tem certeza que vai funcionar, que a equipe vai dar certo. A gente precisa ter tranquilidade nesse aspecto também, poder fazer essas mudanças com tranquilidade. Mas a gente pesquisou muito o mercado, a gente foi atrás de jogadores, né, qualificados, que de alguma forma tinham uma minutagem menor do que todo mundo esperava. Então a gente foi atrás porque a gente percebeu que esses atletas têm um grande potencial e que em algum momento eles podem retornar ao nível de atuação que eles têm capacidade para desenvolver. Anderson, você fala aí, né, de tranquilidade para poder, né, olhar para o que você tinha, para o que você recebeu e pensando em 2021, né? A minha pergunta é, para esse ideal, para esse norte aí, falta muito? Como é que você vê o clube desde a sua chegada até o momento? Como é que você vê a projeção desse time aí em relação ao que você entende como ideal? Eu acho que é muito cedo ainda para a gente poder falar em termos do que é o ideal. A gente tem alguns pensamentos, a gente não sabe ainda o que essa equipe vai conseguir executar. Eu acho que a gente tem, nessas 3 partidas, acho que uma mudança de comportamento, eu acho que é importante salientar isso, um comprometimento enorme assim, de todos os atletas em se dedicar mais, em ser uma equipe competitiva. A gente já tem alguns indícios de coisas muito positivas, coisas que eu particularmente acredito muito em termos de jogo mesmo, assim. Mas é um trabalho que, por mais que a gente
tente acelerar esse processo, ele demanda tempo, né? Ele demanda acertos, erros, uma reavaliação constante, né, dos jogos, independente de resultado, independente de vitórias, de derrotas. A gente precisa ser muito criterioso até que a gente possa encaixar essa equipe dentro de uma ideia, e é isso que a gente está fazendo a cada instante. E o tempo, Anderson, ele é fundamental nessa nova prospecção de equipe, nisso que você pretende fazer juntamente com o Marcelo Paes, dar essa nova cara ao time do Fortaleza e fazendo isso praticamente num atropelo muito grande, porque a temporada 2020 terminou no jogo da Copa do Brasil semana passada, começou a temporada 2021, você já fez 3 jogos, ganhou os 3, e vem aí uma sequência, eu acho que é a primeira sequência mais complicada que você vai ter no ano, porque você pega amanhã o 13 pela Copa do Nordeste, quarta-feira pega o Caxias pela Copa do Brasil e depois é um clássico contra o Ceará. Você faz um jogo decisivo que vai ter uma viagem bem desgastante para o sul do país. Como é que você está tratando todas essas questões ainda no início de temporada, numa formatação nova de elenco, de característica de jogo, sem ter o tempo necessário para isso e tendo que encarar praticamente já uma decisão nesse início de temporada? Não, são jogos decisivos. Eu costumo falar assim, todo jogo para nós é decisivo, porque mas é a Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, mas se a gente não ganha e não vence os jogos, a gente vai criando sempre um aspecto ainda mais decisivo para frente, né? Daqui a pouco a gente não tem nem chance de ter uma partida ruim, porque pode nos custar uma classificação, ou alguma coisa nesse sentido. Então a gente trata todos os jogos com muito cuidado. Eu acho que nós temos um jogo muito difícil contra o 13 agora amanhã. Uma equipe que tem uma ideia muito clara de como jogar, e uma equipe bem competitiva. Nós temos uma decisão na quarta-feira contra o Caxias. Talvez o confronto mais difícil dessa primeira fase, assim, de todos os jogos. Talvez esse confronto possa ser o mais complicado para qualquer equipe. A equipe do Caxias é uma equipe madura, muito forte, foi vice-campeão estadual. Na Copa do Brasil do ano passado, foi talvez injustamente eliminado pelo Botafogo no primeiro jogo, com alguns problemas de arbitragem. Então é um confronto extremamente difícil, muito complicado. Um jogo, na minha concepção, assim, a gente precisa jogar muito bem, porque vai exigir da nossa equipe um nível de concentração, de competitividade enorme, né? E claro que o jogo contra o Ceará é sempre um jogo especial, independente de fase, de classificação, é um jogo muito importante. E então, assim, a gente vai passar por esses 3 jogos agora, em um pouco mais em uma semana, mas a gente, mesmo sem o tempo adequado de preparação, de treinamento, a gente tem colocado para os atletas a importância da utilização de todos, de preparar todos para esses confrontos, e espero que a equipe, acima de tudo, possa dar uma resposta muito positiva. É o que a gente tem observado nesses primeiros jogos, assim, a entrega, a dedicação, a competitividade, aspectos táticos que a gente tem evoluído. Então, assim, a gente está muito consciente dessa semana decisiva e, ao mesmo tempo, muito esperançosos que a equipe possa dar uma resposta positiva. Essa equipe só vai criar casca, ela só vai ser uma equipe realmente consistente à medida que passa por esses jogos importantes, por essas decisões, e passa com um nível de jogo bom, né, um nível de competitividade. Então, essa a nossa expectativa. A gente tem muita consciência da dificuldade que nós temos agora pela frente. O Anderson já perguntou aí, Anderson, sobre a sequência difícil, né? E um dos seus grandes desafios, você até já falou do Clássico Rei também, é de dar essa resposta, né, para a diretoria, para o torcedor, obviamente para você mesmo, né? A gente que lhe acompanha desde a época do Ceará, a gente vê de perto que você é um cara muito exigente,
é um treinador que se cobra bastante, que cobra bastante do grupo. Você, de alguma maneira, se sente pressionado? Assim, a gente sabe que treinador sempre está pressionado, né, por resultado, mas pelo final do Campeonato Brasileiro, né, pela forma que o Fortaleza terminou, de alguma maneira você se sente pressionado no comando do clube? Você tem acesso à rede social, percebe alguma inclinação do torcedor, que muitas vezes comentou que não, talvez fosse a hora de fazer uma mudança também no comando técnico? Como o Anderson falou, não é uma conversa leve, mas eu estou lhe perguntando porque faz parte do contexto que você está inserido também. Eu acho que essa pressão vem muito mais daquilo que vocês passam para o nosso torcedor muitas vezes. Vai me permitir falar isso, não vocês especificamente, mas a imprensa de uma maneira geral, porque a gente entra numa contradição total, né? Assim, eu pego, de alguma forma, um trabalho no meio do caminho, um trabalho que não estava dando respostas desde o início da temporada, se você for pegar e analisar bem, e é importante que as pessoas lembrem disso, né? O Fortaleza não ficou na situação que ficou simplesmente pelos últimos jogos. Se você pegar uma fatia do campeonato, se eu não estou enganado, o Fortaleza teve 11 vitórias. Eu fiz 10 jogos e ganhei 3. Os outros 28 jogos, o time ganhou só 7 jogos. 8 jogos no máximo, não sei. Não vou precisar aqui. Mas foi muito pouco durante toda a temporada. É importante que todo mundo lembre disso. Às vezes a imagem final é a que fica, mas quantos jogos essa equipe perdeu dentro de casa, perdeu pontuação, deixou de ganhar jogos em casa contra equipes que talvez fosse confronto direto também, ou jogos que poderiam ter terminado de uma maneira diferente. E isso causou muito problema, porque eu chego no momento em que a nossa possibilidade de erro ela tinha que ser muito menor, né? Muito menor. Então, acho que a gente fez jogos como equipe durante toda a temporada. Ela teve jogos que foi muito bem e jogos que foi muito mal. Ela oscilou muito nesse trajeto. Em determinado momento, após o jogo do Vasco, a gente tinha uma consciência muito grande que provavelmente aquela pontuação seria uma pontuação suficiente para nos deixar na Série A. Mas a gente também estava envolvido com os outros resultados, a gente começa a torcer para um, para outro. Fizemos um jogo muito ruim contra o Bahia, né, que o Bahia foi muito eficiente, conseguiu fazer os gols em situações de contra-ataque, já no começo do jogo, depois com os 2 pênaltis, a expulsão. Então, assim, a gente teve muito problema, e isso foi no jogo contra o Palmeiras. Então, assim, a gente teve momentos de dificuldade, mas é importante que vocês falem também que o nosso aproveitamento ele não é pior do que estava acontecendo, ou é muito pior, ou um pouquinho melhor. O aproveitamento do Fortaleza durante todo o Campeonato Brasileiro foi um aproveitamento abaixo daquilo que todo mundo esperava. Agora, eu respeito muito a opinião dos outros, né? Acho que no futebol, a cada dia que passa, a gente tem esse tipo de processo, que a gente coloca a responsabilidade de tudo que não está acontecendo de maneira positiva apenas, às vezes, em uma pessoa. A gente esquece um pouquinho daquilo que está acontecendo, o que aconteceu, quais foram os traumas que a equipe passou durante a competição, quais foram os problemas. Eu costumo falar que você conquistar uma boa classificação no Campeonato Brasileiro, chegar numa determinada posição, é muito difícil. Mas muito mais difícil é você manter nas próximas temporadas aquela classificação. Se manter entre as 10 equipes melhores do Campeonato Brasileiro, manter classificações em Sul-Americana, Libertadores. Isso é muito mais complicado, porque você deixa de ser uma novidade para poder ser muito mais estudado, muito mais avaliado, as pessoas conhecerem muito mais a sua equipe. Então, essa confirmação, esse momento é um momento que cobra muito mais da equipe. Então, eu costumo falar assim, né? Eu saí eu lembro como se fosse hoje, eu saí do Goiás em 2012, ganhando uma Série B,
E tive perto de poder conseguir com o Goiás em 2013 uma classificação para a Libertadores, muito perto. Nós somos sexto colocado no Brasileiro e semifinalista da Copa do Brasil. Só que nós chegamos naquele ano, mas em 2014 já não era comigo, mas assim, as dificuldades foram muito maiores. Os atletas foram mais requisitados, os atletas saíram, foram negociados. Então, essa manutenção é que é o grande desafio de todo mundo. Mas eu tenho tranquilidade, eu sou um funcionário do clube, não me deixo envolver por questões de rede social ou alguma coisa nesse sentido, porque pode dizer muito bem o sentimento de uma parte da torcida, mas não representa toda a torcida, não representa todo o país. São as pessoas que às vezes se dispõem a participar nesse sentido. Então, eu tenho tranquilidade para poder, dentro das minhas convicções, daquilo que eu penso, de tentar fazer o melhor, de tentar buscar o melhor. Falar com vocês que a equipe que estava disputando o Campeonato Brasileiro jogava da maneira que eu penso, claro que não, mano. Mas eu não posso chegar faltando 10 rodadas e mudar tudo. E o trauma que isso pode levar a equipe. Isso eu falei muito claramente. Falei assim, olha, eu estou aqui administrando uma situação, tentando colocar algumas coisas, mas é um grupo que ainda não me pertence, é um grupo montado de uma maneira diferente do que eu penso, e não que uma possa estar certa e outra errada. O futebol sempre te dá vários caminhos para que você possa chegar ao seu objetivo. Mas é a maneira com que eu penso e a maneira com que a equipe pensava, ela tinha assim, coisas que eram conflitantes. E eu precisava, naquele momento, não criar tanta dúvida na cabeça do jogador. Então, eu falo assim, os últimos 3 jogos foram muito ruins, mas nós fizemos jogos muito qualificados. Contra o próprio Internacional lá, a gente esteve muito perto de poder virar o jogo lá, depois de estar perdendo por 2-0. Fizemos um grande jogo contra o Grêmio aqui, que foi um jogo muito disputado. Fizemos um bom jogo contra o Santos, ganhamos aqui com a autoridade do Curitiba e do Vasco. Isso aí a gente tem que lembrar também, né? Às vezes fica só aquela retinha final e parece que tudo foi errado. Não, teve coisas erradas, teve coisas que foram boas também, positivas. A gente sabe, Anderson, que o torcedor é muito momentâneo e muitas das vezes a questão do resultado, para ele, fala bem mais alto do que a questão da produção do time dentro de campo. E na situação que o Fortaleza estava no ano passado, a gente mesmo chegou a dizer várias vezes, para o momento o Fortaleza pode quebrar a bola, mas é importante que ganhe, para que o time continuasse na Série A do Brasileiro, conseguiu essa permanência. E agora, começando essa temporada 2021, a gente já falou do quesito Copa do Brasil e também no Clássico Rei contra o Ceará, mas você teve do lado do Ceará e agora está do lado do Fortaleza. Para o torcedor, o Clássico ele é o jogo mais importante que existe. Muitos dizem até que Fortaleza ou qualquer outro time pode perder qualquer tipo de jogo, menos o Clássico. Como é para o treinador, que a gente sabe que diferente do torcedor, que defende a paixão dele pelo clube, o treinador defende o trabalho que ele faz, seja pela equipe A, seja pela equipe B. Como é para você agora disputar esse Clássico, agora do lado do Fortaleza? Você já disputou esse Clássico pelo Ceará? Já disputei, né? E sei da grandeza desse momento. É claro, e não é diferente do torcedor, a gente quer muito vencer o nosso principal rival, gente. Isso não o que a gente não pode, às vezes, transformar um resultado ruim numa grande tragédia e fazer com que tudo possa ser jogado fora em função de um resultado. Eu disputei ele no início, acho que de 2019, e o Ceará, no momento, conseguiu vencer o Fortaleza, e o Fortaleza teve uma classificação no campeonato melhor do que o do Ceará, entendeu? O Ceará depois teve dificuldades, então é um jogo muitíssimo importante, mas ele tem esse aspecto decisivo, principalmente quando é indecisão, né? Aí sim, aí não tem como você escapar, é um campeonato estadual, uma Copa do Nordeste, uma semifinal, aí ele vai te tirar completamente de qualquer situação. No caso desse próximo, ainda é uma fase classificatória que a gente quer vencer de qualquer forma. A gente quer vencer todos os jogos, a gente quer ganhar todas as competições.
mesmo sabendo que isso não vai ser possível e é uma utopia a gente pensar que a gente vai conseguir ganhar de todos, né, durante toda a temporada. Isso não vai acontecer provavelmente com nenhuma equipe do Brasil, entendeu? Então a gente tem que saber sempre tirar o melhor de cada atleta, montar a equipe da melhor forma possível, fazer bons trabalhos, manter uma equipe organizada. Como você falou assim, não interessa como vai ser o jogo, a gente pode quebrar a bola, mas tem que ganhar o jogo. Beleza. Mas para ganhar o jogo, você precisa ter argumento para ganhar. Não adianta você pensar assim, eu vou ter uma bola e vou lá e faço o gol. Às vezes você não vai ter nenhuma bola no jogo se você não tiver argumento. Às vezes você não consegue nem chegar no gol adversário. A gente não tem garantia que se você jogar muito bem, você vai ganhar jogo, e se você abrir mão do jogo completamente, você também vai ganhar o jogo. O futebol é tão apaixonante que você não tem garantia de nada. Nem quando você é muito favorito para um confronto, você pode afirmar que você vai realmente conseguir vencer o jogo. Eu dou alguns exemplos aqui. A equipe do Liverpool, até a temporada passada, era a principal equipe, talvez, da Europa e do mundo. Hoje está passando por momentos de grande dificuldade. O futebol não tem respostas eternas. Tem muitas variáveis, tem muita coisa que pode acontecer. Então, eu só tenho uma garantia. Quanto melhor é a equipe, mais organizada e busca mais o gol, eu tenho convicção de que essa equipe tem mais chance de vencer o seu adversário. Isso para mim é claro. A equipe tem mais argumento técnico, a equipe que é mais bem preparada, mais bem montada, ela tem uma chance muito maior de vencer seus adversários. Não que isso vá acontecer. E é nesse processo que eu trabalho. Eu trabalho em cima de montar uma equipe competitiva, uma equipe com argumento, uma equipe que não tenha só uma forma de jogar, que não é uma equipe que jogue só por uma bola, uma equipe que marque forte, uma equipe que ataque com qualidade, porque quanto melhor essa equipe, mais chance de vencer os jogos nós temos. Isso, para mim, é uma coisa muito clara. Anderson, para a gente ir para a reta final, né, eu queria falar sobre um assunto que é mais geral, que é a Covid, né, que é essa pandemia que a gente está enfrentando. Eu queria que você falasse desse contexto que o futebol está inserido, né? Ontem o governador do estado do Ceará decretou lockdown no estado inteiro, né? Pode inclusive paralisar o campeonato estadual. Só a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil continuam. Vocês seguem viajando, pegando aeroporto, estrada aí pelo Brasil inteiro. Você, né, Anderson, foi um dos casos, né, que realmente pegou a Covid, ficou internado, inclusive. Que coisa positiva foi você ter saído, né? A gente ficou muito apreensivo e agradece a Deus por você estar bem hoje, mas a gente acompanhou, viu que você realmente ficou muito debilitado. Então, eu queria que você falasse desse contexto geral, até como uma pessoa que passou por tudo isso, passou pela doença, e eu queria que você falasse um pouquinho desse contexto. Não, é realmente um vírus que nos traz muita insegurança em todos os aspectos. Eu costumo falar assim, eu sou uma pessoa ativa, que sempre fiz atividade física, sempre me preocupei com isso, e tive, assim, momentos, os sintomas mais graves do que os meus companheiros também, e que também pegaram no mesmo momento. Então, assim, a gente conhece muito pouco, né, do que está acontecendo, né, do que pode acontecer com esse vírus no nosso corpo. Tem muitos relatos em termos de algum aspecto genético, algum aspecto, às vezes, de alguns outros problemas que podem agravar também. A gente não tem muita certeza, a gente tem alguns indícios, né, pelo menos é o que eu tenho visto, assim, tenho lido. A gente passou por um momento assim que está todo mundo procurando entender como é que faz, quais são os melhores tratamentos. De uma coisa eu tenho certeza, o que nós precisamos muito e urgentemente é da vacina, o maior número de pessoas possível e o mais rápido possível. Fico muito triste que isso possa ter sido levado para um lado político, né?
de algumas atitudes que nos deixam muito tristes, né? Porque são vidas e muitas vidas que nós estamos perdendo, que poderiam ser salvas se a gente tivesse agilidade nesses processos, agilidade para poder reconhecer o tamanho da gravidade do que nós estamos passando. Para uma retomada econômica, a gente precisa vacinar o maior número de pessoas possível. Então, assim, eu sou muito solidário com tudo que a gente tem observado, com essas pessoas os familiares das pessoas que infelizmente perderam a vida para esse vírus. Eu não esqueço, assim, né, no meu primeiro dia assim, de hospital, eu acabei ficando numa UTI, eram 16 leitos, eram 15 pessoas entubadas e eu estava ali ainda em observação, e é muito triste, assim, você vê as pessoas muito perto, né, de não recuperarem, muito perto da morte. Foi uma imagem que me marcou muito. O que a gente tem que confiar são nas pessoas que comandam de alguma forma e são responsáveis, não só pela prática esportiva, mas por tudo que está acontecendo. Então, eu acho que quando esses especialistas defenderem que a gente tenha que parar de alguma forma, o campeonato estadual provavelmente vá parar algum tempo, ou que a CBF tome essa iniciativa de parar as competições, a gente tem que respeitar. O ambiente do futebol, eu posso te afirmar que ele é mais seguro o momento que ele testa mais. Então, testando mais, a gente rapidamente tem esse diagnóstico de estar com Covid. Acho que foi uma das coisas que me ajudou muito, foi ter detectado isso de uma maneira muito rápida e já ter iniciado um tratamento adequado. Mas o que a gente espera é que, dentro daquilo que for colocado, que a gente possa respeitar aquilo que os especialistas possam garantir. E nós, como pessoas públicas, principalmente, que a gente possa ser exemplo no sentido de não aglomerar, de não sair, de não ficar promovendo qualquer tipo de festa ou coisa nesse sentido, né? Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa consciência e possa ajudar de alguma forma. Para finalizar, Anderson, se realmente acontecer essa paralisação no futebol, que existe essa expectativa de que realmente possa vir a acontecer, ano passado o campeonato parou e aí volta todo mundo praticamente da estaca zero. A gente sabe que o que mais importa, é claro, que é a vida do ser humano. Mas falando esportivamente, se o futebol der uma parada agora, os jogadores do Fortaleza, muitos não tiveram férias. Claro que vão aproveitar esse momento também para descansar, vão fazer atividade física em casa, mas esportivamente falando, você vê uma possível parada com um maior benefício ou com um maior prejuízo nessa formatação de elenco para 2021? Não, eu acho que da maneira que a gente está hoje, a gente se preparou muito para esse momento. A gente já tem dado pontualmente alguns períodos de descanso para alguns atletas. Então, assim, a gente se preparou para essa continuidade, né? É o que a gente tem hoje. Eu não gosto muito de fazer planos por aquilo que a gente tem de expectativa ou alguma possibilidade. Eu vejo o momento real, assim, né? Eu acho que a gente está preparado para, nesse momento, de maneira gradativa, tirando um ou outro atleta para que ele possa descansar, se recuperar. É importante que a gente não tenha sequência muito prolongada de muitos jogos para qualquer atleta. É importante fazer... Eu costumo falar assim, eu não tenho essa questão de poupar atleta. Eu tenho, na minha visão, na minha cabeça, a preocupação clara de não colocar um jogador que não conseguiu se recuperar completamente de um jogo para o outro, colocá-lo em campo, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado para que a gente possa tomar uma nova decisão. Então, buscar um outro atleta que está mais inteiro, que está mais recuperado, que está mais pronto. Então, é esse sentido que a gente pensa. Se acontecer uma paralisação, e se os órgãos responsáveis pelas competições, responsáveis por tudo que está acontecendo, resolver essa parada, né, a gente vai buscar o melhor caminho e tentar fazer desse momento, né,
um momento que possa ser produtivo para a equipe também, depois da retomada. Então, a gente está preparado para esse momento, e se houver a parada, a gente vai com certeza buscar um caminho que possa ser inteligente, que possa ser seguro, para que a gente também cresça depois desse momento. Anderson, a gente quer agradecer a você, a assessoria do Fortaleza também pelo tempo, desejando aí, como a gente já está falando desse assunto mais de saúde, toda a saúde para você, para o elenco, para a sua família, que seja um tempo que a gente possa passar o mais breve possível, que a gente se encontre novamente em outras coletivas de imprensa, que a gente volte daqui a pouco à normalidade. E agradeço a todo mundo que está nos acompanhando aqui também nas redes sociais do Futebolês, agradecer a participação do Anderson e dizer que foi realmente um prazer. Um abraço, Anderson. Eu que agradeço, sem dúvida nenhuma, assim, é sempre um prazer poder falar um pouquinho com vocês, né? Eu vejo em vocês, assim, grandes parceiros para que a gente possa sempre qualificar mais o nosso futebol. À medida que vocês, né, conseguem também ter essa consciência, eu tenho percebido muito isso ultimamente, que vocês têm uma preocupação em principalmente passar para o torcedor essa tranquilidade que alguns momentos ruins vão acontecer no futebol e que muitas vezes a continuidade é importante para que a gente possa maturar, a gente possa criar uma casca e possa buscar coisas melhores para frente. Como entendo também, como muitas vezes vocês têm opiniões, né, firmes em termos de trabalho, de que as coisas podem não estar no caminho certo, e claro que a gente, acima de tudo, tem que respeitar. Eu sempre fui muito bem recebido aqui, tenho uma consideração enorme por todos vocês, espero, de uma maneira, assim, rezo muito por isso, para que a gente possa passar desse sofrimento, né, desse caos que foi, né, instalado não só no Brasil, mas no mundo inteiro, essa insegurança. Não tem razão maior do futebol do que o torcedor ali no estádio. A gente sente muita falta, mas é muita falta. A gente tem que ter uma cabeça muito positiva, né, muito firme para poder entrar num estádio com praticamente ninguém ali e fazer o nosso melhor, porque nós somos seres humanos e a gente gosta do palco cheio, né, daquela energia contagiante, e eu acho que o Fortaleza, pela torcida que tem, é um clube que sente muita falta da sua torcida, por todo o espetáculo que o torcedor do Fortaleza proporciona, e a gente tem essa expectativa que muito em breve a gente possa ter esse reencontro. Eu fico imaginando como é que vai ser o primeiro jogo com torcida já, essa sensação, eu acho que o frio na barriga, o coração batendo mais acelerado, de poder reencontrar, assim, a razão maior da nossa existência e do nosso trabalho, né, que é o torcedor. Mas, acima de tudo, que a gente consiga passar por esse momento tão complicado, né, agora, principalmente, onde os níveis de contaminação e de mortes estão muito elevados, que a gente possa brecar isso de alguma forma e que em breve a gente tenha essa possibilidade de se reencontrar e, acima de tudo, poder falar de futebol da melhor forma possível. Valeu, é isso, cara. Um grande abraço para você, para o Anderson. Obrigado, Anderson. Bom trabalho. Beleza, e muita gente. Saúde para você. Obrigado para todos nós. Valeu, gente. Um grande abraço. Valeu, e até mais. Valeu, Renato. Obrigado.